Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor por tua vida que está aqui hoje. Eu sei que o Senhor vai falar contigo, eu tenho certeza disso. 2 Samuel no capítulo 23. 2 Samuel no capítulo 23. Aleluias. Coloque de pé junto comigo, você que achou, você que encontrou. Você que achou 2 Samuel 23, versículo 11. Versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: E depois dele, Samá, filho de Agé, o ararita, quando os filisteus se levantaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugia diante dos filisteus, este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor operou grande livramento. Somente até aí, feche seus olhos. Meu Deus e meu Pai, nós estamos diante da Tua presença e sabemos que não há nada mais importante do que isso. Bendito seja o Teu nome para sempre, o Teu reino jamais tem fim. Pai, fala conosco, Senhor, fala não aquilo que queremos ouvir, mas fala aquilo que precisamos ouvir, porque melhor do que gostar da Tua palavra é aprendê-la. Melhor do que gostar, ó Pai, é colocar em prática. Por isso, ó Deus, nós queremos ouvir a Tua palavra e que a Sua palavra seja viva e eficaz em nossa vida. Deus, para isso precisamos colocar em prática. Então venha nos ensinar nesta noite, conforme o Teu querer, ó Pai. Nós entendemos o tempo em que estamos vivendo, entendemos o mover do Teu Espírito. Nós entendemos esse novo tempo que o Senhor tem aberto o céu sobre nós. Deus, sabemos que não somos merecedores de nada do que tem acontecido, mas o Senhor, na sua infinita misericórdia e grandeza, tem nos alcançado. Por isso eu continuo declarando, ó Pai, que o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu Deus forte, o meu escudo, o grande El Shaddai. A Tua palavra, os Teus mandamentos estão sempre diante dos meus olhos e não me deixa tropeçar com os meus pés. Bendito seja o Teu nome para sempre. Esta noite fala conosco, então todos saberão que há um Deus que governa sobre nós e o Seu nome é Jesus Cristo. Aleluias, glória a Deus, amém e amém. Tome o seu assento. O final da vida do rei Davi, haja vista que o rei Davi, o primeiro rei ungido por Deus e escolhido por Deus, e Davi, que ele tem até hoje para os judeus o maior rei que já existiu em todo Israel. Por isso, sempre quando você vê a bandeira de Israel, você vai ver uma homenagem ao rei Davi, que é aquela estrela que está no meio da bandeira de Israel, em homenagem ao maior rei que já existiu em todo Israel. Depois de Davi veio seu filho Salomão, e por isso aquelas duas faixas azul na bandeira de Israel, a extensão do reinado de Salomão. Mas Davi, no final dos seus dias, quando ele está sucumbindo, ele já está subindo ao céu, ele começa a dizer algumas palavras ensinando os seus filhos. Mas ele faz questão que alguém escreve sobre os seus 37 valentes. E um desses valentes de Davi, que ele faz questão de escrever e deixar registrado o seu nome, este é Samá, o ararita, filho de Agé. Quando eu olho para esse texto, eu fiquei, pensando muito.
Porque a Bíblia vai dizer que Samá, um valente, um dos 37 valentes de Davi, Davi deu uma ordem para ele ir para um grande exército, dizendo: esse é o campo de lentilha. Eu quero que vocês protejam o campo de lentilha contra todo inimigo. Haja vista que lentilha é algo muito barato. Não compensa você arriscar a vida por um campo de lentilha. Então se levanta contra eles um grande exército. A Bíblia diz que era um grande exército de filisteus. E quando eles vêm contra eles para roubar o campo de lentilha, a Bíblia vai dizer que todos que estavam junto com Samá fogem. E Samá, por sua vez, ele olha aquilo que foi dado em suas mãos, e ele se posiciona no meio do campo de lentilha e diz assim: aquilo que foi colocado nas minhas mãos, eu não abro mão. E aqui eu já quero começar a ministrar sobre a tua vida, meu irmão. Não importa se todos foram embora, não importa se o inimigo é maior do que aquele que está aparentemente junto com você. Não importa se o campo de lentilha parece algo pequeno, barato. Não importa se o ministério que Deus pôs na tua mão aparentemente é pequeno. Não importa se o ministério que Deus pôs na tua mão aparentemente para os outros não tem valor algum. Mas se Deus colocou isso na tua mão, meu irmão, é para você valorizar. Porque se você não aprender a cuidar daquilo que parece ser pequeno, Deus nunca vai te dar nada grande. A Bíblia vai dizer que Samá se posiciona no meio. Você não vai ver o nome de mais ninguém do exército de Samá que fugiu. Mas o nome de Samá, Davi vai dizer: eu faço questão de ficar registrado. Por mais que, se nós olhássemos, iríamos dizer: não compensa arriscar minha vida por esse campo de lentilha. Samá diz: não, para muitos pode ser pequeno, mas para mim é o meu chamado. Existem pessoas que começam no ministério, e o ministério dele é simples, é cuidar do altar, é limpar. Ele não vai tocar, ele não vai pregar, ele vai cuidar do altar. Mas ele diz: para muitos pode ser nada, mas para mim é muito. Alguns vão ter um ministério dizendo assim: o meu ministério é limpar a igreja, é arrumar as cadeiras para receber o irmão. Aí alguém vai dizer assim: mas esse ministério não compensa, porque você não está em evidência, você não está com o microfone na mão. Mas aí você vai dizer assim: para você pode ser pequeno, mas para mim é tudo que Deus me deu e eu vou honrar. Talvez para algum vai dizer assim: ficar na porta recebendo o irmão, dando um sorriso e um abraço nele. Para muitos isso é nada, mas para o Senhor é você sendo honrado e dizendo: eu vou honrar o meu ministério até que o Senhor me tira daqui, porque o meu nome será escrito não aqui em memória, mas no livro da vida. Existe algo que nós precisamos entender no nosso chamado. Qual é, pastor? Não é fazer aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor deseja que a gente faça. E esse é o mistério de toda a nossa vida. Sabe qual é o mistério? Não é você entregar muito para o Senhor, é você entregar o que o Senhor quer que você entregue. Assim como foi pregado esses dias, quando você olha para Abraão ele tem dinheiro, ele tem gado, ele tem muita coisa. Ele poderia ter entregado gado, ele poderia ter entregado dinheiro, ele poderia ter entregue tudo ao Senhor. Mas o Senhor não pediu nada disso, pediu Isaac. E por mais que se ele entregasse tudo que tinha, ou sua própria vida, ele estaria em desobediência. O ministério do Senhor e o mistério que Deus tem para a nossa vida, para que nós sejamos em paz, o nosso coração esteja no Senhor, é quando nós aprendemos uma coisa chamada obediência. E a obediência ao Senhor, o que determina isso é onde Deus nos colocou, não aquilo que os homens acham. Porque o que os homens acham, sabe o que é? É que quanto mais em evidência você está, mais Deus está te honrando. Isso é uma mentira. Deus honrava Davi lá no pasto. Deus honrava Davi quando foi lutar com o gigante. E Deus honrou Davi no trono. Existia um processo.
Se você não for fiel para vencer o urso e o leão no pasto, você nunca vai estar capacitado a sentar no trono. Porque quando Deus nos chama, Ele nos dá uma ótica de visão diferente. Como, pastor? Se é um campo de lentilha, isso é o mais importante na minha vida. Se Deus me deu um ministério, não importa o tamanho que ele seja, isso é o mais importante na minha vida. Eu tenho que defendê-lo com toda a minha força e com a minha própria vida. Deus, quando Ele te chama para algo, Ele te dá uma visão, e essa visão que Ele te dá é aquilo que você vai valorizar na sua vida. Você vai ver Davi, quando ele chega, ele havia sido ungido rei, Deus havia dado uma visão para ele. Ele chega no campo de batalha, havia um gigante, todo mundo dizendo: olha lá o gigante está afrontando o exército de Deus vivo. Você nunca vai ver na Bíblia Davi chamar Golias de gigante, porque para todo mundo ele era gigante, mas para Davi não. Ele era apenas mais um afrontando. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que enquanto você está enxergando o problema tão grande, é sinal que não é esse o teu chamado. Mas a hora que você entender a visão de Deus, você vai entender que não importa o tamanho do gigante, você sempre vai olhar ele como pequeno. Por quê, pastor? Porque Deus, quando Ele está no negócio, Ele te traz confiança. É por isso que Ele olha para o seu servo, Ele vai dizer lá em Josué, para Josué: esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Ele está dizendo: esforça, tenha coragem, porque eu sou contigo. O Senhor não te deu espírito de medo, e o medo é um espírito. O Senhor te deu um espírito de ousadia. E o espírito de ousadia faz você se colocar, por mais que do outro lado o número de pessoas é maior e o campo de lentilha não compensa. O Senhor está dizendo assim: eu te coloquei aí, defenda. É por isso que quando o Gideão ele vai lutar, ele separa 30 e poucos mil e vai separando, dividindo até chegar nos 300. Quando ele pega os 300 era valente, com uma visão diferente. Ele enxergava uma multidão como alguns homens. Então eles pegam a espada e levantam a espada, dizendo: uma espada pelo Senhor, outra espada por Gideão. Ele estava dizendo assim: eu entendo a visão do ministério de Gideão, eu entendo onde Deus me colocou. Ele está dizendo: uma espada pelo Senhor e uma espada pela visão que Deus deu a Gideão. Sabe por que muitas vezes o nosso ministério não prospera? Porque nós não conseguimos entender que quando Deus implanta uma visão, é preciso que alguém levante a espada, dizendo: uma espada pelo Senhor e uma espada por esta visão. Uma espada pelo Senhor e uma espada por onde o Senhor me colocou. Não larga o campo de lentilha. Ministérios têm sido destruídos, por quê? Porque ele está aqui: que gostoso, peguei um ministério, e o ministério hoje é tocar. Então eu vou cantar e vou tocar. Daqui a pouco ele fala assim: está me tomando muito tempo, quer saber de uma? Deixa para lá. O meu ministério é ficar lá fora, o ministério parque. Aí daqui a pouco ele diz assim: eu tenho que chegar mais cedo, todo dia, não vou querer não. Aí o ministério dele é vir aqui pregar. Ele prega um dia, 2 dias, daqui a pouco ele prega uma mensagem, o povo não gosta muito. Aí ele diz assim: eu não tenho dom. Sabe o que é isso? É pessoas que quando vê um grande exército inimigo, ele foge. Deus levantou nesse lugar valente, não covarde. Deus não levantou covarde. E eu estou dizendo isso ministerialmente, mas serve para tudo na tua vida. Aonde Deus te colocou, meu irmão, se posicione e fala: o Senhor me deu, eu tomo posse e ninguém pode tirar isso da minha mão. É por isso que em Provérbios, Salomão vai escrever no capítulo 28, versículo 1. Ele vai dizer assim: que o ímpio sim, ele foge sem que ninguém o persiga. Não precisa ninguém perseguir o ímpio, ele já foge porque ele é medroso. Mas o justo não, o justo Deus dá ousadia, como filho de leão. Sabe por que esse povo que estava com Samar fugiu? Ímpio. Sabe por que Samar ficou com a espada e lutou? Filho de leão. E leão não foge de uma batalha, meu irmão. E a nossa luta é uma batalha travada constantemente, seja na nossa família, seja com os filhos, seja no trabalho, seja ministerialmente. Nós precisamos nos posicionar e parar de voltar atrás. O problema da igreja é que sempre volta atrás, e quando as coisas apertam, ele corre. Chegou a pandemia, corre. As coisas apertou, foge.
Mas existe um povo valente, meu irmão. Deus tem levantado esses dias uma geração valente, uma geração que vai se posicionar no meio do campo de lentilha e vai dizer: eu não saio daqui, eu não abro mão daquilo que Deus me deu, eu não vou fugir daquilo que Deus me deu, não importa quantos têm se levantado contra a minha vida. Dá para entender isso? Enquanto uma multidão olhava para o gigante e dizia assim: ele vai nos destruir, e a Bíblia diz que eles batiam o joelho no outro de medo do tamanho do gigante. Davi chega e fala assim: é só mais um afrontando, gente, fica tranquilo. Tem pedra no ribeiro? Tem, então tá bom, não precisa nem de espada. Eu não sei que tamanho que é o teu problema, meu irmão, mas ainda tem pedra no ribeiro ainda tem Jesus ainda para guiar a pedra. Meu irmão, não sei que desespero que talvez você fique com problema na sua casa, mas deixa eu dizer uma coisa: um dia o profeta foge, esconde, fica na beira do rio, ele bebe água do rio e fala assim: agora ele vai passar fome. Que passa fome que nada, o corvo traz carne para ele fazer churrasco, irmão. E por acaso acabou os corvos no mundo? Acabou o corvo? Meu irmão, ainda tem Deus para mandar corvo trazer comida na minha casa, na tua casa. Desespera não, irmão. Por que você está desesperado? Por que está preocupado? O Senhor está falando com algumas pessoas aqui: apenas continua onde Deus mandou, apenas se posiciona onde Deus mandou. Eu não largo, eu não saio. O Senhor me mandou ficar aqui até a segunda ordem, eu fico aqui. Eu vi uma reportagem esses dias, eu lembrei agora, o Senhor me trouxe a minha memória. A Segunda Guerra Mundial acabou em 1945. E um soldado japonês, ele foi mandado para uma ilha. Quem viu aquilo? Ele foi mandado para uma ilha, e o seu comandante mandou ele lá e guardar aquele ponto. Irmão, fazia 30 anos que tinha acabado a guerra, ele estava lá, e o povo falava para ele: sai. Ele falava: não, meu comandante me mandou sair. O comandante dele de bengala teve que ir lá falar para ele: pode ir embora, ficar acabou, faz 30 anos. O que eu quero dizer para você, meu irmão: quem que é o teu comandante? Ele te mandou sair da posição onde você está? Se ele não te mandou sair, meu irmão, fica aí. Até o ímpio obedece, mas o justo não quer obedecer. E aí paga um alto preço. Sabe por quê? Quer fazer do seu jeito. Para de querer fazer do seu jeito, meu. Eu vou arriscar minha vida por um campo de lentilha. Não, eu fujo, depois eu planto de novo. Não, o Senhor quer ver a tua fidelidade, a tua obediência. Você não consegue ser fiel nem no pouco, como vai ser no muito? Mas se você for fiel no pouco, meu irmão, eu tenho certeza do que eu estou falando para você: o Senhor nunca vai te desamparar. O Senhor vai começar a te honrar no tempo da crise, no tempo da dificuldade. Meu irmão, eu tenho certeza que muitos que aqui estão, nesse tempo que passamos de pandemia, o Senhor fez prosperar no tempo da dificuldade. O Senhor abriu portas para você olhar e falar assim: meu Deus, como pode num tempo difícil desse o Senhor me abrir porta desse jeito? Sabe o que é isso? É o Senhor te honrando no tempo da dificuldade. Então, meu irmão, permaneça fiel, permaneça de pé, permaneça no posto onde Deus te colocou. Não queira sair, não queira fazer do teu jeito. Você não vai dar certo, não vai funcionar. Ou você crê na palavra, ou você não crê. Se você crê na palavra, então obedeça. Obedeça a palavra, irmão. O pastor chega lá e quer que a gente obedece ele. Não é eu, irmão, é a palavra. Eu sou só uma pessoa que obedece a palavra. Você precisa obedecer, irmão, para você começar a colher coisas grandes, para você começar a colher o sobrenatural de Deus, para você viver o sobrenatural. Sabe, se eu pudesse abrir tua mente, enfiar dentro da tua mente uma coisa chamada obediência. E os pais olham para o filho e falam assim: filho, obedece, pai, obedece. Mas não consegue obedecer o Senhor. Estamos vivendo um tempo onde, quando as coisas apertam um pouquinho, sabe o que ele faz? Ele tinha que guardar o campo de lentilha. Ele joga a espada para cima e corre o que dá, meu. Precisamos nos posicionar onde Deus nos colocou. O Senhor está chamando pessoas de volta ao ministério. O Senhor está alinhando um tempo novo. Preste atenção no que eu estou dizendo, irmão. Eu não estou liberando palavra aqui em vão. E a palavra do Senhor não volta vazia. O Senhor está alinhando pessoas, chamando ao ministério de volta, dizendo: vem, filho,
Tem um campo de lentilha, ainda está aqui. O Senhor está alinhando ministérios. Pessoas que abandonaram a fé e andaram pelos seus próprios caminhos, achando que estava certo e quebraram a cara. Sabe por quê? Por mais que as coisas pareçam que está correndo tudo certo, não está, porque ele não é feliz. E o Senhor está dizendo agora, é tempo de alinhar, é tempo de alinhamento. Nós estamos numa campanha de oração às 6 horas, na viração do dia, às 18 horas, todos os dias aqui na igreja. Sábado, domingo não, né? Segunda a sexta. Se você vê o que Deus tem feito nos nossos dias, cada direção que Deus tem dado, e eu quero te convidar a viver isso, irmão. Eu queria que você vivesse esse tempo que nós